Olá, seja bem-vindo aí ao canal, né? O conteúdo de hoje eu vou deixar o link do curso completo aí na descrição, tá? Então você vai ver o conteúdo aí, vai ver as videoaulas e o conteúdo completo dessa videoaula, né? Se você quiser se aprofundar mais relacionado a esse tema, eu vou deixar o link do curso aí na descrição, onde na hora que você acessar o link aí, você vai ser direcionado lá para o site jpitsec.com, tá? Inclusive eu vou deixar na descrição aí link de alguns outros cursos que eu tenho publicado. Tem curso relacionado à segurança ofensiva, né? São 5 cursos que eu tenho publicado, e desses 5 cursos é relacionado à segurança ofensiva, onde eu demonstro aí como procurar falha, né? Como explorar uma aplicação 100% hands-on, né? Eu demonstro aí técnicas que você pode usar para poder explorar um ambiente, né? E tem também um do curso relacionado à programação Python, onde desenvolvemos aí robô de automação, né, para poder fazer automatização de tarefas, tá? Só que antes de começar o conteúdo, eu queria solicitar você poder se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Deixar um like aí no vídeo também vai ajudar bastante. E se você ativar o sininho, quando eu publicar conteúdo, você recebe notificação do conteúdo que eu publicar aqui no canal, tá? Publico conteúdo 2 vezes por semana, publico um na terça e outro um vídeo na terça e outro no sábado, tá? E se você ativar a notificação, quando eu publicar, você vai receber notificação, tá? Publico conteúdo relacionado à segurança ofensiva e também relacionado à tecnologia no geral, tá bom? Tá? Então vamos lá pro conteúdo. Então eu quero fazer uma análise do meu alvo usando aqui da Piscan, porque eu já sei que ele tá usando o WordPress, né? Tá usando aí o gerenciador WordPress, o site foi criado via WordPress, e eu vou aproveitar e digitar o comando aqui da Piscan traço URL para poder passar o URL e colocar o endereço do meu alvo. Colocando aqui o endereço do meu alvo, ele vai fazer aqui o scan e tentar, né? E tentar identificar aqui o alvo, né? Como ele tá rodando no WordPress, já retornou aqui as informações, tá vendo? Você vê aqui, ó, esse aqui a gente já tinha até rodado o comando no Netcat, ele trouxe aqui que é uma Apache, a mesma informação do Netcat aqui, ele trouxe o header, então beleza. E aqui, ó, ele encontrou aqui o robô.txt, ele encontrou, né, que deu o caminho onde foi encontrado, é um ataque, uma detecção agressiva, que ele 100%. Encontrou aqui, ó, o XML RPC ativo, né? Esse aqui não pode estar ativo no alvo, não pode, talvez tem que bloquear ele, porque se ele está acessível, ele através desse arquivo aqui pode fazer um ataque DOS. Então, se fazer um ataque DOS para poder derrubar o seu site, derrubar o site, falar a verdade, então acessar ele, ó, tá acessível. Então, teoricamente, você deveria ter colocado uma mensagem 403, um acesso negado, mensagem forbidden, para ele não ficar exposto. Então, se ele está exposto, ele está vulnerável ao ataque DOS. Aqui ele encontrou aqui Chrome, né? Botou aqui Chrome, posso tentar ver que tem esse fala que é confidencial 60%, e os outros que você vê que está aqui, ó, confidência 100%, né? 100% ele detectou. Esse 60% não é tão, mas mesmo assim é mais do que o 50%. Não é 100%, mas aqui não retornou nada. Mas mesmo assim retorna informação. Aqui ele trouxe a versão do WordPress, trouxe aqui a versão do WordPress, que é essa versão dele. Trouxe aqui o tema. Qual que é o tema? Ele tá usando o tema padrão do WordPress, que é 2015, que é o tema padrão. Para quem manja aí um pouco de WordPress vai saber sobre esse tema. Trouxe aqui a informação readme. Eu posso ler sobre esse tema. Trouxe aqui o endereço e tal. Ó, aqui ó, já tem. Esse aqui já é uma falha, por quê? Porque ele tá exposto à informação de tecnologia, né? Tem aqui versão, né? Com base nisso a gente pode tentar fazer montar aí um vetor de ataque. Beleza, não vou aprofundar muito não. Sei que uma coisa. Aqui ele encontrou que nenhum plugin, né, detectado, né? E é isso, né? Só que tem uma outra opção que você pode usar para poder explorar. Se você dá aqui da Piscan -help, deixa eu ver, você pode usar aí token de API, né? Esse token de API aqui, você tem que acessar aqui o site, ele vai estar disponível lá no site da Piscan.com, tá? Em profile, né? Só que para você chegar até ele, você tem que fazer o cadastro lá no site para você conseguir gerar o token, né? Para você gerar o token e acessar baseado nesse token, porque vai vir mais informação, tá? Controlado, tem a opção aqui do login. Aí você cria um usuário, né? No caso aqui, eu vou clicar aqui, se eu não tiver, eu clicar aqui em create one here, criar um aqui, e aqui você coloca as informações e tal, é bem simples, tá? Eu já tenho um token já. Na hora que você faz o login, ele já vai direto no token. Quando você fazer o cadastro, ele vai pedir uma confirmação para você enviar um e-mail para você confirmar. Você vai acessa o e-mail que você cadastrou, confirma. Depois disso, na hora que você logar, você vai dar de cara lá quanto tá. Eu não vou demonstrar isso não, porque é bem simples o cadastro. Então eu vou demonstrar só como atacar aqui usando o token. Então deixa eu voltar no endereço que eu fiz e vou colocar aqui, ó,
o token. Vou colocar bem no final. Aí eu vou pegar um token que eu tenho. Eu vou aqui no meu perfil, vou copiar um e vou colocar aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Traçar API, traço token, espaço. Aí você vai cola o seu token, que ele vai gerar. É mais ou menos desse formato, tá? Você vai dar um enter. Opa, deu um enter, mas foi essa informação aqui, ó. Cochei, dá um enter agora. E aqui, ó, ele vai fazer um scan mais profundo. Tá vendo que tá vindo mais informação? Então aqui, com base nessas informações a mais aqui, ó, você vai conseguir ver mais informação e tentar atacar o alvo, né? Você vai ter mais conteúdo, né? Pra você explorar o alvo. Ó, subir tudo aqui, pá. Tem o robot.t, tem aqui o RPC, XML. Aqui, ó, ele dá até uma referência, né? Referente a essa falha, né? Ó, tem aqui, ó, DOS, ó. Aqui você pode ver lá no site, dar uma pesquisada sobre, né? Deixa eu ver, só por curiosidade mesmo, que eu vou tentar acessar o site direto do Rap7, ponto que é a referência que ele deu. E aqui ele retorna, né? Já em português não, mas aqui, ó, aqui ele até fala aqui, ó, CodePress, XML, RPC, DOS, né? Mostra aqui a data da descoberta dessa falha, dessa vulnerabilidade, né? E aqui, ó, ele fala aqui, ó, o WordPress está vulnerável a XML, baseado no ataque Denial of Service, né? E essa vulnerabilidade afeta o WordPress, mostra aqui a versão do WordPress que ela afeta e beleza. E aqui, ó, ele dá o módulo, né? Você pode usar aí o Metasploit para poder fazer o ataque, tá? Inclusive, é bem simples, né? Que já dá aqui mastigado para você, né? Você acessa aí o Metasploit, faz a configuração aqui para esse caminho aqui e tal. E na hora que você vê a ação, você seta, né? Action, aí o nome da ação, show. E aí você vai, né? E tenta explorar, tá? Eu não vou fazer esse ataque DOS não, porque não é o foco. Beleza, tá? Aqui tem bastante aqui, ó. Você pode fazer um ataque de XSS, né? Authenticate, Cross-Site Script. Dá referência também. Tem a CVE, local URI7, side request forget. Vários, você pode tentar, se você tiver tempo, você pode tentar ir uma por uma, tentar ver, tá? Como você consegue explorar esse alvo, porque aqui, ó, ele já tá bastante informações aqui que você consegue tentar explorar. Cross-site script via e-mail, file name, via nome de arquivo de imagem. Vou passar aqui bem rápido, não vou ir uma por uma para detalhar não. Aqui eu tenho também SQL inject, WP underline query, e pode até ver algumas informações aqui, ó, no próprio WordPress tem informação, né? Copiar e vamos ver. Fala que o WP underline query está vulnerável a SQL inject e ele mostra também a versão, né? Então para a versão que nós estamos vulnerável, ó, authentication, SQL injection, autenticação do SQL inject, consegue autenticar em comando SQL inject. Só por curiosidade, deixa eu fazer o teste.